pegar um comentário de um de vocês, que foi uma coisa interessante e legal para responder, que é do Rui Matias, que ele fala que, na minha opinião, o anarcocapitalismo, para dar certo, tem que ser feito a nível mundial. Qual a sua opinião sobre isso? Não precisa. Ele não precisa ser o mundo todo ao mesmo tempo. Não. Pessoas podem sair do Estado e deixar de participar e deixar de operar dentro dele, ainda com outros estados existindo no mundo. Tem vários dispositivos que permitem isso. Por exemplo, se hoje, ok, você vai para uma propriedade e produz a sua comida e usa... Você não precisa nem produzir a sua comida, mas se você só usa Bitcoin, se você está totalmente fora do sistema financeiro e só troca usando isso, você já está fora do Estado. Você está basicamente pagando IPTU. Só. É o que restou. E em grande parte você pode simplesmente não pagar isso por um bom tempo ou só alugar propriedades, mas aí significa que sabe, nisso já é possível. Quase completamente deixar de participar do Estado. Fora isso, é possível sim que sociedades, que regiões inteiras se tornem libertárias, se tornem anárquicas, abandonem a ideia do Estado. E a coisa mais, eu diria mais fácil de visualizar hoje, que pode levar a isso, é secessão. Por exemplo, você tem um movimento da Ilha de Marajó Livre, ou como já tem no Brasil, o movimento Sul é Meu País, que sai, cria um novo país, e na Constituição dele, em algum ponto, você tem lá o direito de secessão de outras regiões. Então, digamos, o Sul sai. Então, mas isso é a região de Londrina ali, quiser sair e formar um novo país, tudo bem. Então os libertários vão todos para lá, os anarquistas vão todos para lá, juntam-se, decretam um governo, pedem secessão, abolem esse governo, resolvido, você tem um anarquistão. Dá para fazer. Isso é possível, eu não diria provável, mas possível de fazer nos próximos anos, inclusive. E já tem Liberland, estão querendo fazer Liberstad na Noruega, comunidades fora do Estado. Isso já está começando a acontecer. Então, é possível. E aí começam algumas questões práticas. Claro, você começa a pensar, mas e produção de alimentos? Isso é possível, não é muito complexo. Produção de energia, você tem painéis solares, a água, você tem sistemas de reciclagem. Na verdade, eu estou conversando com uma galera que eles estão, na verdade, desenvolvendo isso para fazer. Aqui no Brasil você tem 2 surgindo agora, um em Monte Sião, que é o Liberta, e outro que é o Projeto Oasis, que é em Timbó Grande, em Santa Catarina. Então, aliás, Monte Sião, se você saber, é Minas Gerais. E isso eu querendo fazer tudo interno, você já consegue fazer isso, resta IPTU, basicamente. Mas se você tiver, por exemplo, a situação de Timbó Grande, em que você tem uma separação do Sul, eles podem também sair, sem esse tipo de coisa. Eu imagino que a maior preocupação seria comércio. Como que você vai fazer comércio com outro país? Digamos, Timbó Grande declara a independência, ou a fazenda lá do Renato Furtado declara a independência. Bom, mas então um único país te cerca, ele pode te fazer um embargo comercial. Mas isso não é muito politicamente viável, porque assim, você está matando pessoas de fome, sabe, mediaticamente. Então, isso é muito mais possível em países com uma mídia mais operante e com noções maiores de direitos humanos. Você não conseguiria fazer isso, digamos, dentro da Rússia ou do Afeganistão. Mas dentro de países como os Estados Unidos, ou até o Brasil, ou até na Europa, você conseguiria fazer isso. Porque daí peraí, vocês estão embargando só uma galera, sabe, na mídia. Acho que talvez na Europa não, porque tem um esquerdismo já de senso comum lá, meio mais... Talvez, sei lá, num lugar tipo Canadá, algum lugar assim com uma mentalidade mais liberal. Não sei, Nova Zelândia, Estônia, você talvez conseguiria fazer. Estônia, acho que você conseguiria fazer isso lá. De fazer uma coisa tipo, ok, não, o Estado tá boicotando a gente, eles estão matando a gente de fome, que é isso, a gente só quer viver em paz, sabe? Mediaticamente isso não iria colar muito bem. E eu imagino que, em questão de comércio, seria bom, você teria livre mercado. Não tem um Estado, então dane-se as fronteiras, a gente troca com outro país como se fosse qualquer coisa e acabou. E outra preocupação maior, que eu imagino, seria a defesa. Não, mas e se um Estado resolver invadir vocês? Mas se um país resolver conquistar vocês? Primeiro, você tem uma crise internacional aí, por definição. Mas é uma coisa de novo, aquela coisa fica meio midiática, sabe? Peraí, essas pessoas só querem viver em paz, elas não reconhecem o seu governo, elas declararam secessão, elas têm não sei o quê, eles conseguiram fazer isso, você vai entrar e fuzilar os caras? Sabe, sério? Você vai fazer isso?
como eu falei, se você tentasse fazer isso no Paquistão, sim, eles vão fazer isso e foda-se. Eles não ligam pra sua opinião, sabe? Se fosse na China, sim, eles iam entrar lá e fuzilar todo mundo. E se tivesse protestos internacionais, eles iam virar pra ONU, tipo, vamos dormir, dane-se, a gente vai fazer isso, e se vocês não gostaram, morram. Mas se você tivesse uma situação dessas, por exemplo, na Argentina, ia pegar mal. Internacionalmente ia pegar mal pra caramba. E vocês sabem disso. Você poderia ignorar isso realisticamente em alguns países como Rússia, como eu falei, mas em alguns países, por exemplo, Estados Unidos, ia ficar tipo... Não, Estados Unidos, cada vez eu consigo acreditar menos, porque já teve algumas instâncias meio ruins. Mas, por exemplo, a Argentina, ou Estônia, ou Nova Zelândia, ou Austrália, seria, peraí, o governo de vocês entrou e fuzilou a galera e... O que vocês estão fazendo, sabe? Seria já um puta problema desses, e é um problema muito grande para um ganho muito pequeno. E por isso eu tô pensando assim, se você tiver um anarquistão do tamanho, digamos, de uma fazenda, sei lá, de 20 alqueires ou 50 alqueires, que já é um negócio grande pra caramba. Mas ainda assim uma fazenda. Não um país tipo estilo tamanho Liechtenstein, digamos assim. Já é uma coisa um pouco maior. Se bem que Liechtenstein dá 50 alqueires? Puta, eu acho que dá. Não consigo fazer essa conta de cabeça agora. Até porque alqueire muda de... enfim, vamos... Rafael, continua. Mas se você tivesse alguma coisa assim do tamanho de uma cidade, sei lá, Curitiba, a República de Curitiba declarou secessão. Vocês têm que entender uma coisa sobre... E aí é teoria militar já. Defender-se é muito mais fácil do que atacar. Notem, os Estados Unidos perderam no Iraque, no Afeganistão. Estão perdendo na Síria. Perderam no Vietnã. Perderam. A gente tem toda essa máquina. Não adianta. Não adianta. Vocês perderam. A Rússia perdeu no Afeganistão. Quer dizer, todo mundo perdeu no Afeganistão. Ô, país desgracento, né? Mas hoje atacar um país, fora o puta problema internacional que você tem já de fazer isso, se tivesse, por exemplo, sei lá, a Suíça resolve invadir Liechtenstein. Nossa, seria a guerra mais escrota do universo. Porque assim, os dois lados balançando bandeirinhas brancas, tipo, não, mas enfim, é um exemplo. Sei lá, a Áustria resolve invadir Liechtenstein, ou a França resolve invadir Mônaco, ou a Espanha resolve invadir Andorra, que são 3 paizinhos desse tamanho assim. É muito fácil se defender, em termos militares. E o atacante tem poucos incentivos para... Eu só já abordei num outro vídeo, mas o atacante tem poucos incentivos para operar, porque, assim... Você invade o quê? Para ganhar recursos naturais. Um país desse tamanho teria recursos naturais? Não vale a pena. É mais fácil você trocar com outro lugar, é mais barato você tirar de outro lugar. E, acima de tudo, é mais barato você trocar com esse país. Tipo, a gente pode invadir eles e vai custar um monte, e vai ter todo o custo de forçar essa população, e vai ser violento pra caramba, e vai ter todo um monte de consequências. Ou a gente pode, sei lá, comprar os troços dos caras. Pronto, sabe? É mais simples isso. E você pode invadir também para dominar uma base de impostos. Não, tem lá 20 milhões de pessoas, então a gente vai pegar todos os impostos delas. Todas elas odeiam impostos e a maioria delas tem rifles. Cobra esse imposto aí. Vai. Vamos... Quero ver você fazer essa operação dar lucro. É difícil. Então, não importa o nível, você pode ter um nível fazenda, um nível cidadezinha pequena, digamos assim, uma Joinville, que não é muito grande, você pode ter uma coisa nível São Paulo. Em todos eles... o incentivo para atacar é muito baixo. E é por isso que a gente vê, por exemplo, sei lá, que a Áustria não anexou a Liechtenstein. Eles podiam. A Suíça podia ter anexado a Liechtenstein se quisesse. Liechtenstein não ia ter como se defender. Mas não foi feito. É uma questão assim também de, peraí, vamos ver como é que vai ser. Porque também são estados. Agora, Liechtenstein é um exemplo bem fora, porque é praticamente um não estado. E aí você tem outras coisas de secessão que podem entrar, mas eu acho que já está bem explicado por aí. Não, você não precisa que o mundo inteiro seja anarquista para ter anarquistões, porque, acima de tudo, um anarquistão é extremamente produtivo. Você vai ter um monte de empresas. Se você tiver isso no tamanho de uma cidade, digamos, São Paulo, você vai ter, sei lá, quase todas as empresas do mundo indo para lá para não pagar impostos. E daí, tipo, sabe, vai, invade isso. Vai lá. Super não vai dar problema, sabe? Você teria isso como uma defesa também. É difícil pensar um pouco fora da caixa nesses aspectos, mas eu espero ter respondido a pergunta adequadamente ou minimamente. É sempre difícil abordar esses assuntos. Mas, dúvidas nos comentários por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.